O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás. Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nesta nossa sexta noite da Semana Eucarística, de nossa Semana Especial de Oração, hoje temos a graça de escutar mais uma vez a Palavra de Deus que nos ajuda a crescer. Cada dia, a cada celebração eucarística, eu costumo dizer assim, que é a nossa escola da fé. A palavra que escutamos, primeira leitura, cantamos um salmo respondendo àquela leitura e depois escutamos algo do Evangelho, ou seja, ou Jesus pregando ou curando, alguma atitude ou exortação de Jesus Cristo. E assim nós vamos crescendo em nossa vida espiritual, em nossa fé. E hoje a primeira leitura ela traz para nós algo muito bonito. Se nós não estivermos bem atinados na situação, nós não conseguimos perceber a riqueza da primeira leitura, porque ela já começa de conselhos, já começa o apóstolo Paulo falando para Filemon, que é um outro personagem, um bispo, para quem ele escreve. E é interessante perceber uma coisa, Paulo normalmente ele escreve para comunidades. Paulo escreve a comunidade de Corinto, a Éfeso, escreve para Filipenses, tá? Ali não, ali ele está escrevendo a respeito de uma pessoa e está escrevendo a respeito de uma atitude que Filemon deveria ter para com essa pessoa. É assim, Paulo já estava velho, meio adoentado, e estava preso. Ele mesmo diz ali, essas cadeias que eu carrego, estou preso por causa do Evangelho. Essas algemas eu devo ao Evangelho. Portanto, estava sendo perseguido por causa da fé. E Filemon manda Onésimo cuidar, Onésimo era um escravo, a cuidar do apóstolo Paulo, acompanhar ele. E Onésimo era pagão, não era cristão. Na prisão, convivendo com o apóstolo Paulo, conversa vai, conversa vem, ele vendo o jeito de Paulo, a vida de oração de Paulo, e Paulo começa a tocar no coração dele através do testemunho, e converte para Jesus Cristo aquele escravo e batiza ele na prisão. Aí a carta de hoje diz assim, é uma recomendação, Onésimo está voltando para casa e Paulo diz assim, escuta, não trate mais Onésimo como escravo. Ele agora é um irmão no Senhor, ele é um filho que eu gerei na prisão. Bonita essa imagem. Cada um de nós, se pensar bem, aquela pessoa que a gente ajuda, aquela pessoa que a gente aproxima de Deus, é como se fosse um filho, uma filha que a gente gera para Deus. Então pense um pouquinho, o senhor, a senhora, mesmo os jovens, você já gerou algum filho para Deus, algum filho para o Evangelho? Bonito a gente pensar nisso, como Paulo.
Onésimo é um filho que eu gerei na prisão. E aqui é outra coisa curiosa e forte da gente perceber. Naquele momento, escravidão era uma coisa aceitável. Vários povos tinham escravidão. Vários segmentos sociais, sociedades tinham escravos, escravas. Então, Paulo, ele já deixa bem claro, em Jesus Cristo não tem mais escravos. Agora é irmão no Senhor. Então, desde o início, vejam bem, lá 2000 anos atrás, já era muito claro isso. Aqueles que aderem a Jesus Cristo, aqueles que fazem parte do processo de conversão em Jesus, acabou esse negócio de escravidão, de maiores e menores, de melhores e piores. Ou melhor, não deveria ser assim. Não deveria. Francisco de Assis, nós chamamos popularmente franciscanos, mas o nosso nome não é franciscano. Nós somos frades menores missionários. Olha só. Não, porque quando perguntaram a Francisco, como é que você quer que se chame a sua ordem? Que seja a ordem dos frades menores, dos irmãos menores, quer dizer, não somos maiores, somos os irmãos menores. Para entender a palavra de Deus, menor em que sentido? Como Paulo colocava, somos todos iguais, somos todos irmãos. Então, esta primeira leitura precisa nos questionar na vivência social, na maneira como a gente trata as pessoas. Às vezes, tratamos as pessoas como inferiores a nós. Não deve ser assim. Não podemos tratar dessa maneira. Como cristãos, pessoas que acreditam em Jesus e que querem seguir os ensinamentos do Evangelho, deve passar longe de nós esse negócio de tratar os outros inferiores a nós. Não, isso não nos faz mais importantes e isso, na verdade, não é saudável, porque vai chegar um momento que todos nós vamos perceber que nós somos iguais, que não somos nem maiores e nem inferiores a ninguém, somos iguais. Eu costumo brincar com o pessoal para falar do cemitério. No cemitério pode ser o túmulo mais bonito que existe e pode ser o mais simplesinho que tem. Se você abrir, vai estar a mesma coisa. Então ali nós vemos nossa igualdade. Ali vemos que não tem esse negócio, não tem futuro a gente se considerar maior do que as outras pessoas. Vejam bem a Virgem, semana toda, semana eucarística e mariana. A Virgem Santíssima foi uma pequena mulher de Nazaré. Uma pequena mulher, a pequena Maria. Se nós olharmos bem para Nossa Senhora, o que ela teve humanamente, agora, por favor, eu não estou questionando todas as graças que ela recebeu de Deus, imaculada, assunta ao céu, virgem antes, durante e depois do parto, mãe de Deus, tudo isso são coisas espirituais. Mas vamos pensar na Maria de Nazaré, que às vezes a gente canta nos terços, nas novenas. Aquela menina de Nazaré não tinha nada de especial. Era uma jovem simples, uma jovem do povo, uma mulher como as outras meninas da região, que trabalhava para ganhar a vida, para sustentar a casa, fazia o pão. Existe um livro muito bonito de um frei chamado Clodovis Boff. Ele é dos servos de Maria, ele escreve o cotidiano, o dia a dia de Maria de Nazaré, e coloca de uma maneira tão bonita, segundo pesquisas que ele fez, mostrando a simplicidade de Nossa Senhora. Então Maria, ela é tão grande porque ela foi tão pequena. Jesus diz isso: quem se rebaixa, quem será exaltado, será elevado. Isso aconteceu com Nossa Senhora. Ela foi muito pequena, por isso Deus a exaltou. Como é que ela ora no seu cântico magnífica que está no Evangelho de Lucas? O poderoso fez em mim maravilhas. Quer dizer, não é ela, mas é o poderoso que realizou maravilhas dentro dela.
santo é seu nome, todas as gerações vão me chamar de bem-aventurada, todas as nações vão me chamar de santa. 2020 anos que passou essa profecia, ela falou isso, pois nós continuamos rezando o terço, venerando, amando Nossa Senhora, chamando de bem-aventurada. A palavra de Deus é verdadeira. Está na Bíblia que ela será chamada para sempre de santa e de bem-aventurada. Evangelho de hoje. Evangelho de hoje, eu dizia no domingo, na pregação de domingo, que daqui para frente a igreja começa com certas leituras, evangelhos que falam do fim do mundo, que fala da segunda vinda de Jesus, das coisas últimas. E a leitura de hoje fala disso. Olha, preste atenção, no final, quando Jesus estiver para voltar, vão dizer, ele está aqui, ele está ali, está não sei aonde. Não vão atrás. É o evangelho que está dizendo. Não vão atrás desses que dizem que Jesus está para aqui, está para ali. Não vão atrás. Jesus não vai chegar ostensivamente, quer dizer, não vai chegar avisando, fazendo uma propaganda que ele está chegando. Não, Senhor. Jesus vai chegar como um relâmpago. É a imagem que o evangelho de hoje nos coloca. Como é que é um relâmpago? Quando está a chuva forte, aqui não sei se tem raios, mas o Paraná é muito assim, começa uma chuva brava, de repente, quando você menos espera, aquele estrondo, aquele barulho, e se a gente não cuidar, até queima os eletrodomésticos, então você é pego de surpresa. O relâmpago, ele vem de surpresa, ele não fica contando como é que vai ser. Assim será a vinda de Jesus. Então, para não sermos pegos de surpresa, para não nos assustarmos, nem nos apavorarmos na chegada do Senhor, o que precisamos fazer? Preparação. Vigilância. Todos os dias, a vigilância constante. O Senhor pode chegar hoje. Eu estou pronto para o encontro com o Senhor ou não? Devo sempre me perguntar. Antigamente, até hoje, mas eu digo antigamente porque hoje não se fala tanto disso, mas se fazia antes de dormir, talvez as pessoas mais vividas lembram disso, fazia o exame de consciência, lembram disso? Na catequese, os nossos avós ensinavam fazer exame de consciência antes de dormir, pensar como foi o meu dia, pedir perdão a Deus daquilo que não foi tão bom, agradecer por aquilo que eu consegui fazer de bom e fazia as orações da noite e ia dormir. Hoje em dia está em desuso, infelizmente, mas seria bom voltarmos a essa prática, o exame de consciência diário, porque isso é vigilância. Uma plantinha, ela é verdade que ela cresce sozinha, quando a gente coloca a semente na terra, tá? Mas ela vai crescer mais bonita, mais saudável e mais fortalecida se a gente estiver cuidando. Você concorda comigo? Se a gente cuidar de uma semente, de uma plantinha, ela cresce com mais força, com mais empenho. Agora, se eu só jogar na terra, nunca aguar aquela semente ou aquela planta, nunca cuidar, não tirar o matagal de volta dela, ela até vem, mas vem mirrada, fraquinha, sem graça, meio amarelada. Não é assim que funciona nas nossas plantações? Pois a mesma coisa é a vida espiritual. Nós recebemos no batismo a graça de ser santo, tá bom? Recebemos no crisma, na primeira comunhão, tudo foi adubado a nossa terra. Mas eu preciso cuidar, preciso fazer meu exame de consciência, preciso ter uma vida de oração, senão a plantinha vai mirrar e pode até morrer, se eu não cuidar, se você não cuidar. Então, o evangelho de hoje nos chama para a preparação. Por favor, quando eu falo estar preparado e vigilante, não significa que eu preciso passar assim a vida inteira na igreja. Quer dizer, eu chego 7 da manhã e vou embora 9 da noite, porque daí eu estou vigiando. Não. Naquilo que eu vivo, naquilo que eu faço. A vigilância em cada momento da minha vida. É na igreja, é na casa, é na rua, é no trabalho, na convivência. Vigiar de si mesmo, porque eu estou sempre na presença de Deus. Contei hoje pela manhã uma rápida história de São Domingos Sávio.
São Domingos foi um adolescente que morreu ainda jovenzinho e é santo. São Domingos Sávio, padroeiro da juventude, da adolescência e tudo mais. Ele foi um dos alunos de Dom Bosco, que também é santo, um padre que fundou os oratórios onde se acolhiam meninos, se ensinava a religião e tudo mais. Certa vez, Dom Bosco, vendo os meninos do oratório jogando, brincando lá com a bola, e às vezes ele chamava esses meninos e fazia perguntas sobre a vida espiritual, sobre o relacionamento, e chamou os meninos e disse assim: escuta, se vocês soubessem que Jesus iria voltar agora, ou que você iria morrer agora, o que você faria? O primeiro menino disse assim: eu ia correr lá para a capela, ia correr lá no sacrário rezar, para que quando Jesus me encontrasse, estaria em oração. Tá bom? Bonito, tá certo. E você? Outro menino: eu ia correr me confessar, porque ontem eu fiz coisa errada, eu fiz o mal, então eu ia correr me confessar, para estar pronto quando Jesus chegar. Tá. Perguntou para o Domingos Sávio: e você? O que você faria? Eu ia continuar jogando bola. Aí o padre se surpreendeu: mas que menino incrédulo, né? Como é que vai me responder isso? Mas escuta aqui, por que você iria continuar jogando bola? Aí Domingos Sávio disse assim: porque quando eu estou no Santíssimo, eu estou com Deus. Quando eu vou fazer a minha confissão, estou com Deus. E quando eu estou brincando com os meus colegas, eu estou com Deus também. Então veja a diferença. Não é não rezar ou só fazer coisas do mundo. Nós precisamos de tudo. Nós precisamos de tudo um pouco. E todas as coisas, se eu e você sabemos viver, são coisas de Deus. Tudo que há no nosso dia, tudo que existe na nossa vida, se nós fazemos em espírito de oração, de gratidão, de louvor a Deus, são coisas de Deus que vão nos santificar. Meu trabalho, relacionamento, tudo em resumo. Mas eu preciso saber viver cada momento na presença dEle. Isso é vigilância. Isso é estar preparado para quando o Senhor voltar, que não saberemos quando. Não sabemos, só o Pai sabe. Isso Jesus mesmo falou uma vez: nem os anjos, nem eu sei, apenas o Pai. Para terminar, vamos voltar o nosso olhar para a Virgem Santíssima. Essa mulher pequena, essa mulher servidora, simples e humilde. Hoje nós contemplamos aquela cena que tem na Via Sacra e que conhecemos a imagem da Pietà, em que Nossa Senhora está sentada aos pés da cruz e tem o corpo de Jesus nos braços dela. Chamada assim Pietà, porque foi esculpida uma grande estátua por Michelangelo e está lá na entrada da Basílica de São Pedro, no Vaticano, aquela imagem branca de mármore, muito bem produzida, muito bem feita, que faz a gente lembrar desse momento da descida de Jesus nos braços de Nossa Senhora. Quando olhamos ou quando imaginamos essa cena, o que será que se passou no coração de Maria nesse momento? Imagine o filho que ela tanto cuidou, o filho que ela tanto amou, um filho que foi anunciado por anjo, um filho que foi saudado por Isabel ainda no ventre, um filho que teve um nascimento todo diferente, foi colocado numa manjedoura e foi visitado por anjos e reis que vieram do Oriente depois para adorá-lo. Então esse menino era diferente, ela sabia, ela percebia, não sabia bem como. E agora aquilo que parecia ser tão promissor, tão diferente, teve uma morte tão esquisita, uma morte que se dava para criminosos. No Império Romano, quem morria crucificado era criminoso, era gente que não prestava, e para os judeus, quem morria na cruz era amaldiçoado, quer dizer, Deus esqueceu desse aí. O povo de Jesus acreditava nisso. Se alguém morria desse jeito, era esquecido por Deus, era um maldito. Pensa o coração de Nossa Senhora como ficou. Pensa o que se passava nos sentimentos dela neste momento. E hoje,
além disso que eu falei, não vou falar mais sobre Maria. Mas eu gostaria de convidar você a contemplar. Feche seus olhos agora, se você puder, e coloque a mão no seu peito, no seu coração. E eu quero que você agora, e eu também, que a gente se coloque no Calvário. Pensa um pouco. Veja aquela mãe sentada aos pés da cruz, provavelmente em cima de uma pedra. Descem o corpo de Jesus e colocam nas mãos de Maria. Acompanhe ela neste momento. Meditando neste momento do Calvário, em que Maria acolhe Jesus, que está nos seus braços, desfigurado. O mesmo menino Jesus que estava nos braços dela quando nasceu, uma criança simples, humilde, singela.